a gente tem, obviamente, mais de 40 anos aí, muitas histórias e muitos brasileiros. E a gente falou agora há pouco sobre a Copersucar, ou como ela foi mal interpretada pela imprensa brasileira não especializada. Eu quero te perguntar a respeito da geração mais recente, Barrichello, Massa. Você, como jornalista, com muitos anos em jornal de grande circulação e em TV aberta, você acredita que o público não foi educado o suficiente para entender o valor de um piloto, naquela coisa de só vale o título, se não for campeão não presta? Muita gente fala do Massa, do Rubinho, como, não vale nada, não foi campeão, não vale nada. Você acredita que, com a gente tendo menos brasileiros fazendo sucesso nessa fase atual, o público possa se educar mais, se reinventar mais, entender o real valor do que a gente tinha nos anos 70, 80 e 90? É uma ótima pergunta, porque eu vou dizer o seguinte para você. Se eu dissesse que o público não era suficientemente educado em Fórmula 1, eu estou dizendo alguma coisa contra mim e contra o Galvão, né? Porque nós dois trouxemos essa cultura para o brasileiro em relação à Fórmula 1. Mas o problema é outro. O problema é o brasileiro não aceitar o segundo lugar. No futebol, no tênis, na natação e no automobilismo. Não aceita, né? Para todos esses, até a fase era do Jack Stewart, que também pensava isso. O segundo lugar é o primeiro dos últimos, né? Mas para o brasileiro se tornou muito exigente, principalmente também, né, Bruno? Vamos considerar que a gente teve aí 2 décadas, exatamente 20 anos de 8 títulos mundiais. É um negócio absurdo. Você pensar que Emerson, Piquet e Senna, a Alemanha não teve isso. A Inglaterra não teve isso num espaço tão curto de tempo. E são berços do esporte, né? A gente teve, entre 72 e 91, exatos 20 anos, a gente teve aí 8 títulos mundiais, como você mencionou, e alguns vice-campeonatos. Então, realmente, quando chegou o esporte no Brasil, ao telespectador brasileiro, ao leitor brasileiro, quando ele começou a conhecer a Fórmula 1, ele já conheceu desse jeito, né? A gente mandando, né? Isso acostumou mal de alguma forma? Claro, acostumou a gente muito mal. O Emerson ganhava tudo em que ele entrava. O Emerson, porque naquela época não se corria só de Fórmula 1 também, né? O piloto tinha um trabalho, corria de Fórmula 2, corria em corridas extras de Fórmula 1, como eu fiz algumas lá em Brands Hatch, na Inglaterra tinha uma corrida que não valia pontos para o campeonato, e ele ganhava tudo. Ele estava em todas, ele estava na frente. E a gente acostumou muito mal. E depois veio o Piquet, que o Piquet fala uma coisa muito interessante, que ele me falou até naquela entrevista de 81, quando ele ganhou o primeiro título lá em Las Vegas, que ele falou, foi assim, muito honesto em dizer que o Brasil só tinha criado essa geração, hein? Imagine, não tinha Senna ainda, hein? Só tinha criado essa geração dele, Piquet, por culpa do Emerson, por causa do Emerson, né? E depois, muito mais tarde ainda, ele me falou, completando essa, já com os 3 títulos dele, os 3 títulos do Senna, os 2 do Emerson, ele me falou isso numa entrevista bem depois, que se pensasse no inverso, o primeiro campeão brasileiro fosse ele, Piquet, e não o Emerson, ele falava assim, talvez eu não tivesse criado a geração que o Emerson criou, porque precisava ser um cara com o jeito do Emerson, né? Um cara com o perfil com o perfil do Emerson, né? Feito as entrevistas, tudo quanto é entrevista, autógrafo didático, né? Exato. Cara, é o Pelé. O Pelé é um cara assim, eu nunca vi o Pelé recusar um autógrafo na vida. E você já imaginou a quantidade? Eu fiz algumas Copas do Mundo, não Copa do Mundo dele participando como jogador, mas Copa do Mundo dele já participando pela Globo e tudo. Cara, Pelé é Pelé. Você já imaginou a quantidade? E ele tratando bem todo mundo, sempre com tudo, com o maior respeito. Isso era o Emerson, até hoje. Com certeza. O Emerson é um cara de
profunda importância para o esporte brasileiro, não apenas para o automobilismo. Eu considero para o esporte como um todo, para a gente ser entendido como esportista de alto nível na Europa. Ele foi fundamental nisso também, de mostrar que a gente aqui não era uma selva, né? E tem esse perfil de mostrar que o Brasil podia, assim, colocar-se no mapa do esporte mundial.